Em nome de Jesus, vamos iniciar essa mensagem. O título é O Clamor da Meia-Noite, em 1844. Vamos ler dois textos bíblicos para iniciarmos essa reflexão na história. O primeiro está em Daniel 8:14, um dos textos chaves para o surgimento do movimento adventista. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, baseado nesse cálculo, dessas 2.300 tardes e manhãs, que são dias proféticos representando anos, chegaram a determinadas conclusões. O tema que nós vamos estudar hoje, ele vem na sequência de outros assuntos que já comentamos, do surgimento do movimento do Advento desde 1798, com pessoas como Galsen, José Wolff e tantos outros, 700 ministros da Inglaterra. E assim, muitas pessoas fizeram parte e já comentamos sobre vários nomes pregadores do Advento nos Estados Unidos da América, como é o caso de Guilherme Miller, José Bates, Tiago White também, ainda novo, já pregando essa mensagem. Temos várias pessoas. E agora nós alcançamos já o ano de 1844. E se cumpriu uma parte da parábola das 10 virgens muito importante. Mateus 25, vamos ler aqui os versos 5 a 7. A parábola das 10 virgens já estava em cumprimento. Aqueles que saíram ao encontro do noivo justamente são aqueles que entendiam que breve Jesus voltaria e saíram em preparo espiritual para este evento. Mas aqui no verso 5 da parábola das 10 virgens de Mateus 25, fala que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então acontece que o noivo ele não vem tão cedo como esperavam. Mas o verso 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Muito bem. Então agora trazendo na história, diz que Guilherme Miller, na verdade, ele não tinha fixado uma data específica para a volta de Cristo. Mas baseado nas profecias de Daniel 8 e 9, chegaram a um tempo aproximado. Acreditavam que a data limite se daria por volta de março e abril de 1844, que é a primavera, a estação da primavera nos Estados Unidos. Porém, Jesus não veio e ficaram profundamente decepcionados. Esse é o que? O primeiro desapontamento da primavera. E como nós comentamos, não tinha uma data específica, pelo menos definida por Guilherme Miller. Ele procurava evitar. E ele falava cerca de 1843. E com isso ele se referia ao ano judaico, que se estendia o ano de 1843 judaico até o começo de 1844 em nosso calendário ocidental. E aí nós vemos essa situação de chegar até março, abril de 1844, visto que há datas móveis em relação ao nosso calendário, o que são as datas do calendário judaico, uma vez que há um calendário lunisolar, baseado não só no Sol, mas também na Lua. Cada 2 ou 3 anos era acrescentado um mês a mais. Então tem todos esses detalhes que tornavam mais difícil você definir qual seria a data, uma vez que nós temos então a questão de definir se em 1844 nós temos uma data no começo, em março,
para a Páscoa ou uma data mais tardia em abril. Alguns, naquela época, procuraram, então, compreender melhor essa questão, e não Miller, mas outros, como é o caso de Josias Litt e alguns outros, como Carlos Fitt também, procuraram definir com maior exatidão, e em vez de falar em 21 de março, que seria o início aí da primavera, do equinócio, compreenderam que seria 18 de abril, a data mais exata, conformando a Páscoa judaica para estar em ligação agora com o término do período profético. Então, nesse primeiro desapontamento, diz que aquela crise revelou o caráter de muitos. Vários estavam seguindo o adventismo por medo, e não porque amavam a vinda de Cristo. De fato, esses preferiam que Jesus não viesse. Mas os que amavam a Cristo e o seu retorno ficaram tristes, pois queriam que Jesus viesse o quanto antes. Nesse tempo, as palavras mais usadas pelos adventistas eram as mesmas que o profeta Abacuque usou em seu livro, no capítulo 2, verso 3. Se tardar, espero, porque certamente virá. Também notaram que na parábola das 10 virgens contada por Jesus havia uma demora, uma tardança na vinda de Cristo, que é representada na parábola como um esposo. Então, em uma reunião campal em Exeter, New Hampshire, no verão de 1844, Deus concedeu nova luz. Então, é interessante nós vermos um detalhe sobre essa ilustre reunião campal que ocorreu já no verão, aproximadamente aí 3 meses depois do desapontamento, em que Deus concede nova luz. O ponto interessante é vermos isso sobre a perspectiva de José Bates. Quando ele estava viajando para essa conferência, ele teve a forte impressão que nessa reunião ia ser derramada nova luz. Foi então numa reunião em que o próprio Bates estava dirigindo que a luz chegou até eles. Enquanto Bates repetia as mesmas mensagens, estava batendo a mesma tecla, chegou a cavalo Samuel Snow e se assentou ao lado de sua irmã, a senhora Cush, casada com John Cush, e logo começaram uma conversa. Minutos depois ela se levantou e disse: é demasiado tarde, irmão Bates, para gastar tempo com essas verdades com as quais estamos familiarizados. Apontando Snow, ela disse: o tempo é curto. O Senhor tem aqui servos aos quais conferiu alimento em seu devido tempo para seu povo, que eles possam falar e que o povo ouça. Então, é interessante vermos que Samuel Snow ele já tinha feito a pregação dessa mensagem do clamor da meia-noite, já na sua igreja. Ele tinha pregado em algumas igrejas, como a de Boston, mas não tinha ocorrido repercussão. As pessoas não assimilaram muito essa mensagem. Mas quando chega agora aqui nessa reunião campal em Exeter, que juntava irmãos adventistas o quê? De várias regiões diferentes. Bates estava dirigindo a reunião, a campal estava em andamento e Samuel Snow ele chega já atrasado para essa reunião. Quando ele chega, ele já adianta algo para sua irmã e sua irmã então tem essa ousadia, né? O adventismo ele deve muito a mulheres ousadas, né? São várias. Raquel Oakes apresentando o sábado é outra, muito famosa na história, né? Então, era esse o momento que Bates estava aguardando. Sem hesitar, ofereceu prontamente o púlpito para o recém-chegado. Samuel Snow era um pregador metodista, quase desconhecido, que tinha aceito a mensagem do advento de Cristo. Após a decepção na primavera de 1844, ele se aprofundou na história relacionada com a profecia, a fim de chegar em uma data mais aproximada.
Eles acompanharam então toda a argumentação de Samuel Snow em favor da nova data, 22 de outubro de 1844, no outono então daquele ano. Tinha se passado a primavera, estavam no verão e agora na próxima estação Cristo já viria, no outono. Então ele apresentou essa data para o retorno de Cristo e ficaram emocionados, pois notaram que a parábola das 10 virgens estava se cumprindo na experiência deles. Tal como ocorre na parábola, eles tinham esperado a volta de Jesus na primavera, mas foram decepcionados, pois havia o quê? Um período de tardança. No verão, entenderam que com a nova mensagem anunciando a vinda de Cristo para o outono, 22 de outubro, eles estavam dando o clamor da meia-noite. Eles saíram a pregar no próprio termo bíblico. Aí vem o esposo. A mensagem de Samuel Snow era convincente e ele expressou suas ideias claramente. Ele argumentou que, baseado nos símbolos e representações que haviam nas festas cerimoniais de Israel, Jesus viria no outono e não na primavera como haviam aguardado. Mas por que isso? Ele explicou. Ele demonstrou que as festas da primavera, como a Páscoa, haviam se cumprido na primeira vinda de Cristo a esta terra, como homem, quando ele se sacrificou por nós, cumprindo o símbolo do cordeirinho inocente que era morto. Então tinha uma correspondência de tempo também, de Cristo cumprir a Páscoa no tempo adequado, sendo o Cordeiro Pascual. Contudo, as cerimônias do outono não haviam tido um cumprimento. Então nós vemos que, em essência, nós falamos de 3 festas judaicas no seu calendário religioso. Juntamente com essas 3, haviam outras festas que estavam ligadas. Quando nós falamos da Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos na sequência, assim como a apresentação da oferta das primícias, o molho movido pelo sacerdote. Tudo isso fazia parte das festas da primavera. 50 dias depois de apresentado o molho movido, o feixe de cevada, que era o primeiro cereal a então ficar maduro naquela época, então 50 dias passados tinha que festa? A do Pentecoste, justamente apontando para esses 50 dias, mas era chamado também de festa da colheita, né? E também era um agradecimento a Deus pela boa colheita que tiveram, haviam várias ofertas que eram feitas e assim por diante, e é nessa ocasião que sabemos que ocorreu o derramamento do Espírito Santo para os apóstolos que estavam reunidos. E Jesus tinha ordenado que eles ficassem reunidos até que do alto fossem revestidos, eles ficassem em Jerusalém. E ocorre esse cumprimento. E o derramamento do Espírito Santo apontava para o fato de que Cristo tinha sido entronizado como rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, lá no santuário celestial. Apontava para esse aval do céu. Teve uma grande festa no céu durante 10 dias em comemoração do retorno de Cristo. E nós vemos que mais ao final do ano havia então essas festas outonais que nós podemos falar das trombetas, que anunciavam durante 10 dias, na realidade 9, o 10º já sendo o dia da expiação, para o qual apontava. Mas passado o exame do dia da expiação, que era o dia mais solene de todo o calendário judaico, havia o quê? A festa dos tabernáculos, das cabanas. E nesta festa era uma festa de gratidão, porque eles já tinham sido aprovados no julgamento e agora também em rememoração do período em que ficaram no deserto também em cabanas. Tinham múltiplos significados e razões para cada uma destas
festas. Eram festas comemorativas de eventos pelos quais Israel tinha passado, a própria Páscoa, com a saída do Egito, mas também eram festas prefigurativas, apontando para realidades aí do plano da redenção. Então, Samuel Snow partiu desse pressuposto, então, mostrando que as festas do outono não tinham se cumprido na primeira vinda de Cristo. Até mesmo o Pentecoste tinha se cumprido com os apóstolos, mas nada disso tinha acontecido quanto à festa das trombetas, do dia da expiação e da festa das cabanas. Continuando sua argumentação, tendo por base até mesmo as pesquisas dos jornais da época, ele diz que o decreto de Artaxerxes, que é o ponto de partida para a contagem profética, tinha saído no outono e não no começo do ano, como eles tinham pensado. Até aí estava tudo certo. Infelizmente, eles entenderam errado ao acharem que o dia da expiação no outono correspondia à segunda vinda de Cristo. Aí que estava o equívoco. Na realidade, não é de estranhar que eles tenham se equivocado, porque o que eles apontavam como o ponto de referência era o seguinte, que depois do sumo sacerdote ter oficiado lá no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, diante do Shekinah, por cima do propiciatório, ocorria um fato. Ocorria que esse sumo sacerdote agora saía lá de dentro e encontrava o povo lá fora para o quê? Os abençoar. Tudo no mesmo dia, no dia da expiação. Então eles entendiam que a segunda vinda de Cristo correspondia o quê? Essa saída do sumo sacerdote para fora para abençoar o povo. E de fato esse ponto específico é a segunda vinda de Cristo. Mas agora não é mais um dia literal, mas um período de tempo longo que temos passado vivendo esse grande dia da expiação. Então aqui nós vemos que realmente ele pesquisou na história e existe uma dificuldade em relação ao calendário judaico também, porque ele tem 2 Ano Novo. Olha, mas como assim, né? Uma coisa muito estranha, né? Da gente pensar. É que na realidade havia a questão do ciclo dessas festas religiosas e o começo do ano religioso em justamente confirmação justamente da rememoração da saída do Egito e tudo mais, que foi o ponto de partida desse cálculo do ano religioso, era na primavera de fato. Mas havia um ano civil, em semelhança a outras civilizações da região da Mesopotâmia, que no outono então iniciava o ano civil. E eles tinham então esses 2 parâmetros. E Samuel Snow observou então que era esse ano civil que deveria ser de referência para a questão do decreto de Artaxerxes e Esdras ir para Jerusalém para restaurar a cidade, os seus muros e assim por diante. Em Daniel 8,14 é anunciado o maior período de tempo profético que encontramos na Bíblia. No texto é dito que depois das 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Em vez de entenderem corretamente que o santuário celestial seria purificado, eles interpretaram erroneamente que a palavra se referia a uma purificação da terra. Assim concluíram que Jesus voltaria por ocasião desta purificação, para eliminar todo o mal da terra. Mas a partir de quando devemos calcular este longo período profético? Primeiramente, devemos compreender que cada dia profético representa um ano literal. Nós temos base para isso em alguns textos bíblicos, os mais tradicionais de serem citados, Ezequiel 4,6, um dia te dei para cada ano, e Números 14,34, cada dia representando um ano. Então Deus trabalha como fosse uma miniatura de um tempo para representar algo maior.
o símbolo e a realidade. Então, os 2.300 dias, e por que dias, né? Alguns podem até objetar em relação a isso. Essa referência de tardes e manhãs não é outra coisa a não ser referência à formação de um dia. Alguns já tentaram forçar a explicação, por exemplo, do sacrifício da manhã e da tarde, achando que a referência seria 2.300 sacrifícios da manhã, mas o texto não fala de sacrifício, e sempre que são citados sacrifícios, sempre é ao contrário a ordem. É o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Era feito o sacrifício às 9 da manhã e às 3 da tarde, sempre no meio da manhã e no meio da tarde. Mas lá em Gênesis nós temos a referência à tarde e manhã. Quando passa a tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, assim por diante. Então fica muito claro que são 2.300 dias, que representa então 2.300 anos literais. No capítulo 8 do livro de Daniel, não encontramos o ponto de partida para o tempo profético, mas sim no 9. Essa foi a chave que eles tiveram que compreender. Nesse capítulo é contado que enquanto Daniel orava a Deus, pedindo maior compreensão da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que não lhe havia sido explicada, um anjo lhe tocou e lhe disse essas surpreendentes palavras. Olha que lindas palavras registradas lá em Daniel 9, os versos 22 e 23. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, lá no capítulo 8 de Daniel, se nós formos entrar nos detalhes, lá foi apresentado 2 animais, tinha o carneiro e o bode, depois surge o chifre pequeno e assim por diante. Essa parte da visão tinha sido explicada já pelo anjo para Daniel, mas a parte do período profético dos 2.300 anos não tinha sido explicado em Daniel 8, em nenhum momento é dito. Inclusive, é dito que era uma profecia para dias muito distantes, para o fim dos tempos. Mas vem Daniel 9, o anjo, uma vez que Daniel ficou aflito com aquele período profético, de saber qual que seria o significado, e o anjo vem e explica uma parte dele, correspondente a Israel. Então o anjo passa a explicar essa visão e fala que as 70 semanas agora que são apresentadas em Daniel 9, é uma parte daquele todo, daquele período maior. 70 semanas, 70 vezes 7, 490. 490 dias proféticos representa o quê? 490 anos que estavam separados para Israel. Sendo que o início da contagem é dado, agora em Daniel 9, com a saída da ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Fato que se deu na história no ano de 457 a.C. Inclusive, às vezes a gente confunde um pouco essa questão das datas antes de Cristo, porque elas vão decrescendo, né? Então, esse período começa no finalzinho de 457 a.C., quase já chegando no 456. E assim, sucessivamente vai passando o período. Somos informados que na última semana, ou nos últimos 7 anos, ocorreriam fatos importantíssimos. Então lá fala de ser reconstruído, fala de 7 semanas, aí depois fala de passar mais 62 semanas, fica restando quanto? Uma semana só final. E é nessa semana final que é apontado o surgimento do Messias.
Então diz assim, que no início desses 7 anos, no ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado por João Batista. 3 anos e meio mais tarde, na primavera do ano 31 depois de Cristo, Jesus morreu na cruz como nosso Salvador. Somando mais 3 anos e meio, chegamos ao outono do ano 34, quando Estevão foi apedrejado, se tornando o primeiro mártir cristão. Então, um detalhe que eu queria deixar aqui claro para os irmãos, que se nós formos fazer uma simples cálculo matemático, própria calculadora, se nós pegarmos 490 e fizermos então esses 490 e tirarmos justamente 27, aparentemente não vai dar certo o cálculo. Porque o que acontece? Nós temos um problema em relação ao ano zero. Quando nós calculamos esse período, aparentemente, você pegando 490 menos 457, que é aquele período antes de Cristo, vai dar 33. Não vai dar 34, que foi dito que é o final desse ponto. Por que dá 33 e não 34 no cálculo matemático? Por causa justamente do cálculo do ano zero, que é embutido quando você faz o cálculo matemático. Mas na história, na realidade, comeu-se um ano. Porque houve o ano 1 antes de Cristo e depois o ano 1 depois de Cristo. Mas tinha que ter o ano zero. Depois que o ano zero tivesse sido feito, aí começaria o ano 1. Mas isso não existiu na história. Então, realmente, por isso que dá esse problema. E todas as datas vai dar 1 a menos. Seja você o 27, vai dar 26. O ano 31 vai dar 30. O ano 34 vai dar 33. Mas por conta disso. Porque, na realidade, não se passou, então, o tanto de tempo como o cálculo matemático está falando, mas se passou 490 anos. Entre 457 a.C. e o ano 34 depois de Cristo, passou-se exatamente 490 anos. Se corresponde corretamente. E em relação a esses períodos da última semana relacionados ao Messias, queria apenas destacar então que essa última semana, os 7 anos, ele é dividido na metade. Uma primeira metade, então, 7 não tem um número fechado, é 3,5, né, que nós temos. Essa primeira metade, esses 3 anos e meio iniciais, correspondem, então, ao outono de 27, depois de Cristo, e se estende, então, até a primavera do ano 31. Se fosse até o outono do ano 31, ia dar o quê? Os 4 anos. Mas como é na primavera, se cumpre os 3 anos e meio. Exatamente. Então nós encontramos aqui essa questão justamente do Messias ser batizado, ter o seu ministério e o sacrifício que ele realiza na cruz no ano 31, onde cessa o sacrifício e ofertas, devia cessar o serviço do santuário terrestre. E os 3 anos e meio finais nos apontam para um período profético ainda do 31 primavera ao 34 outono, vai dar 3 anos e meio. Então aponta para o final de Israel como um povo, então, especialmente favorecido por Deus, de modo que agora não importava se judeu ou gentil foi colocado em pé de igualdade, tanto judeus como gentios, igualmente chamados. E aqui, o ponto na história que fecha esse ciclo é o endurecimento final deles com a morte de Estevão, que dá o seu último testemunho diante deles,
eles rejeitam e ele traz uma sentença em seu discurso contra justamente eles. Então, até agora, usamos apenas 490 anos de 2.300 anos. Então, se você pegar 2.300 menos 490, você ainda tem um período de 1.810 anos. Esses 1.810 anos, agora o cálculo fica fácil da gente chegar. Uma vez que nós já definimos bem o início lá atrás, explicamos a questão da transição do antes e depois de Cristo, e chegamos na data de 34, na data de 34 se cumpre o quê? Os 490 anos. Agora, o que nós temos? 1810, que é o que ficou restante, mais 34. Quanto que dá 1810 mais 34? Tá fácil agora o cálculo, né? 1844. Então foi baseado nessas evidências que no verão de 1844 saíram a pregar com enorme entusiasmo que dali a 3 meses Jesus retornaria em glória. Então aqui eu finalizo essa mensagem de hoje e numa próxima oportunidade nós vamos ver o desenrolar disso. Sabemos já a história, claro, mas nós devemos ver passo a passo como que aconteceu. O próximo ponto a estudarmos é que, por consequência dessa mensagem do clamor da meia-noite sendo pregada, as igrejas fazem o quê? Rejeitam o clamor da meia-noite e excluem os pregadores. É no clamor da meia-noite que se inicia, então, um grupo separado das igrejas protestantes. É a primeira vez que o movimento do Advento não é um movimento interdenominacional de pessoas de várias igrejas, mas de pessoas excluídas de várias igrejas, e posteriormente outros saem voluntariamente, porque os pregadores do clamor da meia-noite começam a pregar que mensagem? A do segundo anjo. Caiu, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. E agora vai se formando esse movimento do advento separado das igrejas. Então temos muito o que comentar sobre essa história, envolvendo essa data que é um marco para nós de fé adventista, que é 1844, e que possamos entender os acertos e os erros deles. Mas eles tinham então o ardoroso desejo de encontrar a Cristo. Nós devemos então ter esse mesmo desejo e compreendermos o tempo profético em que vivemos. Já adiantando a experiência atual em que vivemos, já teve o início da parábola, a saída das ilhas, já teve tardança, já está soando o clamor da meia-noite. E Deus nos revela que o tempo tem sido expandido, dilatado, aumentado pela nossa incredulidade. E por misericórdia, Deus tem concedido mais tempo de graça. É a chamada demora antes de finalmente raiar amanhã. Então, que realmente aproveitemos. Diz que durante esse período da demora, o que acontece? Muitos cansam de vigiar. Mas Deus não queria que desse lugar ao enfado, mas que aproveitássemos bem para o nosso preparo espiritual individual e para levarmos as boas novas do Evangelho aos que estão prestes a perecer. Que Deus, então, constranja os nossos corações por amor a Ele, para levarmos a última mensagem de advertência a esse mundo contida nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Amém.